Tudo bem, pessoal? A ideia hoje é apresentar um pouco, assim, na prática, afinal, para que nós estamos usando a matemática, quais são os casos, como a gente funciona. Então, a gente vai contar um pouquinho da empresa, mas principalmente casos reais, né? Projetos que nós estamos fazendo, já entregamos, ou ainda estamos desenvolvendo, mostrando um pouquinho o que a gente tem feito. E muita coisa, pessoal, eu quero até, antes, depois a gente apresentar, falar um pouquinho sobre o conceito de Machine Learning, sobre as perspectivas que isso está abrindo, porque, no fundo, eu falo, a empresa tem 5 anos agora, né? Eu conto depois um pouquinho da nossa história. Ela é resultado de uma outra empresa, eu vendi e montei agora a 1500 há 5 anos, mas de 5 anos para cá as coisas mudaram absurdamente, absurdamente. Desde a questão de custo e até a questão do que nós podemos fazer com a tecnologia e com o Machine Learning. E a velocidade de mudança daqui para frente vai ser ainda muito maior, né? Tem coisas que nós não temos ainda ideia aonde vai parar. Eu vou até trazer alguns autores comentando isso. Mas, para começar, vou mostrar um projeto nosso. Esse é um projeto na Telefônica, onde nós estamos desenvolvendo para eles, é como se fosse a Siri da Telefônica, que lá se chama Aura. Então, a ideia da Aura é ser um bot, né, vai ser uma assistente virtual, para ajudar o cliente em tudo. Desde saber, Aura, como é que está a minha conta? Aura, qual é o melhor plano que eu tenho hoje dentro da Telefônica? Até, Aura, estou chegando em casa, acende a luz para mim e liga o ar-condicionado. Aura, eu quero ver um filme, que filme que eu posso ver? Aí vamos mostrar um pouquinho um vídeo deles. Hemos construido en estos años una red mucho más potente, mucho más ágil, mucho más veloz, tremendamente capaz. Y sobre eso tenemos la oportunidad de hacerla inteligente. No es solo una telefónica de países, no es solo una telefónica de departamentos, es una telefónica de plataformas. ¿Y qué oportunidad tenemos? Tenemos la oportunidad de construir una cuarta plataforma. Y hacemos una gran base de datos y en vez de comercializarlo, se lo devolvemos al cliente, porque es suyo, a nosotros ya nos está pagando. Y le damos la posibilidad de que él sea soberano de su vida digital y que él actúe sobre nuestra red. Nunca le hemos tenido miedo al cambio. Si solo consiguiéramos con la cuarta plataforma capturar la confianza del cliente, os aseguro que la compañía vale decenas de millones de euros más. Esto va que en el Mobile World Congress próximo de Barcelona quiero presentar algo que a lo mejor no es la cuarta plataforma total, que ya deje sin aliento. ¿Cuántos pensáis que es difícil hacer la cuarta plataforma? No vamos a pensarlo, si es imposible y lo vamos a hacer, ese es el espíritu que yo quiero que tengáis todos. O sujeito de gorrinho lá é o maluco em chefe do projeto, né? Ele que é quem coordena todo esse projeto aqui, é um espanhol. Vamos. E aqui tem alguns temas que a gente vai voltar. Bom. Esse primeiro vídeo, pessoal, foi o vídeo que foi transmitido ano passado no maior congresso mundial de telecomunicações, que ocorre em Barcelona. Um dos principais responsáveis por esse congresso é a Telefônica, dado que é uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo. E eles tinham esse projeto lá em 2017, que era desenvolver uma nova forma de relacionamento com clientes, que era desenvolver essa quarta plataforma. E o que eles tinham por detrás dessa ideia? Era utilizar todas as informações que eles tinham dos seus clientes, dos seus consumidores, e transformando de tal forma que isso voltasse como serviços para os próprios clientes. Eles tinham uma meta de, em 1 ano, desenvolver esse projeto. E esse é o vídeo deste ano, de fevereiro de 2018, onde mostra o resultado desse trabalho em 1 ano. Como que eles mudaram a visão da empresa, utilizando os dados, utilizando o que eles definiram como o tal do Big Data, para trazer novos serviços, novas
utilidades para os clientes. E foi um projeto que a gente teve uma participação importante, depois o Paulo vai falar, que a gente atuou juntamente com a Microsoft, trazendo toda a parte tecnológica e a parte de compreensão, entendimento dos dados, modelagem, que é o que a gente vai falar depois. Mas aqui eu quero mostrar para vocês, depois de um ano, o que foi apresentado. Só voltar aqui no começo do vídeo. Esse é o vídeo desse ano. Good afternoon to all of you and welcome. Welcome to Telefónica's headquarters in Barcelona. We think that we are entering the era of cognitive intelligence. This is the beginning of something big. To work, to play, to enjoy our life in the digital spaces. So we decided that we wanted to build our own path. This is a brand new way of empowering our customers. Aura is the heart of the Ford platform. Aura, hello? Hello, Jaina. How can I help you? This is an open ecosystem. This is a platform of platforms. I'm really proud of the work that the team has been doing. So many hours, so many efforts, so much faith. We are very enthusiastic in Telefónica about the future ahead of us. Aí ele mostrou um pouquinho o aplicativo, que é um aplicativo que todo mundo hoje já pode instalar no próprio celular, que é o Meu Vivo Mais. E aqui a Telefónica está fazendo uso do conhecimento que ela tem dos próprios clientes. Hoje, a partir das ligações em que vocês fazem, é possível descobrir quem são seus amigos, que tipo de relação você tem com seus amigos. Um dos casos, por exemplo, que já foi implementado na Espanha, que não está implementado aqui, é você pedir para a Aura sugestões de filmes. E como que ela vai fazer as sugestões de filmes? Pegando, por exemplo, o que os seus amigos, através das pessoas em que você conversou, relacionou, trocou mensagens, assistiu, o que eles conversaram. Você pode pedir para a Aura, por exemplo, estimar, projetar qual que vai ser o fim do seu plano de dados. Então a Aura vai dizer, eu estou projetando que o fim do seu plano de dados vai ser em 10 dias. Em 5 dias vai ter um plano comercial que vai te dar mais 30% do seu pacote. Então eles estão utilizando todas as informações que eles têm hoje dentro do Big Data deles para trazer esse serviço. E a ideia deles é vender isso também. A gente depois eu vou comentar um pouquinho do caso, por exemplo, que a partir das informações de consumo de telefonia, eles estão ajudando bancos a fazer score de crédito. Então, bancos como Itaú, Banco Votorantim, eles vão consumir as informações que estão na quarta plataforma para saber se você é um cliente com alto risco ou não. Tudo isso com base em informações que estão se conectando. Beleza? Esse é um dos casos, o Paulo vai apresentar vários outros casos de como que hoje a gente está utilizando esse conhecimento, que até então, há 5 anos atrás, era teórico, abstrato, modelagem, Big Data, redes neurais, etc. Como que isso está se tornando realidade hoje. Beleza? E por que começar com um caso desse, né, pessoal? Primeiro, não é legal você ver que uma empresa aqui do Brasil está ajudando a construir um produto global, assim como uma Siri, assim como assistente do Google, assim como a Alexa da Amazon. Né? Nós fizemos parte desse produto, desse desenvolvimento, usando o nosso conhecimento, quer seja em matemática, quer seja em tecnologia, quer seja em arquitetura, em desenvolvimento. A gente está entregando soluções com esse nível de avanço que a gente tem. E do outro lado, é mostrar um pouquinho, e é isso que a gente vai trazer alguns casos. Só que está apenas começando. Mas, juro, está começando agora. Tem um mundo que a gente ainda está descobrindo. Tem um mundo de coisas. Esses projetos que a gente vai mostrar para vocês são todos projetos que a gente tem levado para as empresas. A gente tem mostrado, olha o que pode fazer, olha o que é possível, olha o que tem que fazer. Tem uma série de coisas que a gente está pensando ainda o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, porque é tudo muito novo. É um conhecimento até, a gente vai ver a parte matemática aqui, tem algoritmos extremamente antigos. Mas só agora a gente está vendo para que esse negócio efetivamente serve no nosso mundo real aqui. E é isso que é engraçado. Até eu, começando a estudar alguns dos algoritmos, falei, caramba, mas é para isso que serve essa matemática, então, que eu estudei muito tempo atrás, e agora eu vejo um caso real que a gente está usando. Você vai mandando para mim, Anderson, por favor? Mas só voltando um pouco, né, de contar quem somos. Então, a 1500 é uma empresa, por enquanto, brasileira, uma futura multinacional brasileira. Nosso foco... Aliás, o nome é por isso, tá? É a nossa descoberta, 1500 é a nossa descoberta, é a ida para fora, o nosso objetivo de ir para fora, de navegar outros mares, além do número.
Tem as duas coisas, tem a ver com o número e tem a ver com a época. Nosso foco é trabalhar com informação, mas muito em levar inovação através da informação. Tá? Esse é o trabalho fundamental. Se puder. O que nós fazemos? Nós temos 3 grandes tipos de projetos, né, de serviços que nós prestamos. Uma parte mais básica de engenharia de dados, quer dizer, capturar a informação de que quer que ela esteja, preparar esses dados e entregar esses dados. Projetos tradicionais de BI, para quem não conhece, fazer relatórios, fazer dashboards. Hoje, né, nos últimos anos, dashboards coloridos que se mexem, não sei o quê. Isso é a nossa parte. Mas o mais legal, e que hoje representa uns 50% a 60% do nosso trabalho, é a parte machine learning, a parte cognitiva. Que é aqui que está a inovação, é aqui que tem o que a gente pode mudar. Claro que nos 2 primeiros também. Antigamente a nossa fonte eram dados estruturados. Em geral, eu trabalhava com ERP. Você sabe o que é um ERP? Um sistema de gerenciamento das empresas. Né? Era só essa fonte. Pegar um CRM, não. Texto, não conseguia trabalhar com texto. Dado pouco estruturado, não funcionava. Hoje, qualquer coisa é dado. Hoje, vou mostrar para vocês aqui, grande parte das informações que nós usamos são imagens. Texto, voz, né? Tudo isso a gente usa como informação. E é um volume muito maior do que a gente pode trabalhar hoje. Por favor. Agora, qual que é o nosso foco? Nosso foco não é entregar projetos, o nosso foco é levar transformação. É mostrar para as organizações, para as pessoas, o que a gente pode fazer com informação. Né? E é isso que a gente tem trabalhado nos últimos 5 anos. É levar para as empresas, levar para as pessoas que, olha, dá para a gente fazer muito mais coisa, dá para criar processos efetivos de aprendizado, onde eu estou integrando a capacidade do ser humano com a capacidade de máquina. Que é isso que a gente tem feito nos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, pode passar mais um, por favor. Não é de agora, né? E distorceu todos os números aqui. Isso começou 18 anos atrás, era outra empresa ainda, chamada BI One. Então nós começamos fazendo eventos na GV em 2000, com professores da GV para estudar, afinal, como é que eu uso o conceito de Lean dentro de projetos de TI. Depois montamos um MBA na GV de 2007 a 2009, convidamos 20 clientes para participarem. Então, todas as grandes empresas de papel, Klabin, Suzano, Johnson & Johnson, Embraer, de energia elétrica as maiores, CEMIG, Eletropaulo, Electro. E a ideia é o seguinte, tá bom, na época começou em 2006, 2007, começava-se a falar de analytics, e ninguém tinha a menor ideia que isso significava. Como é que eu faço um projeto de analytics? O que eu faço? Então, foram 3 anos testando metodologias diferentes de analytics. Em 2010, fizemos outro MBA, mais 3 anos. Dessa vez foram 7 empresas, TV Globo, Banco BTG Pactual, Embraer, Coca-Cola, a Klabin. E de novo, pesquisando agora, legal, agora a gente já tem uma metodologia para trabalhar com informação. Só que o grande gargalo que nós tínhamos eram seres humanos. Como é que eu trabalho agora? Como é que eu consigo fazer uma gestão de mudança para incorporar o uso da matemática, o uso da tecnologia dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente de estudo? Porque as pessoas eram extremamente resistentes à inovação toda. Então foram mais 3 anos pesquisando dentro dessas empresas. Depois, nesse período, vendi a minha empresa para uma outra empresa brasileira, montamos em 2013 a 1500, e aí trabalhando só com soluções em cloud, só com soluções analíticas. Só que, de novo, ninguém tinha noção para que usar tudo aquilo. Então, nossa dificuldade era, vamos vender um projeto de Big Data. Todo mundo falava de Big Data, mas até hoje, 5 anos depois, pouquíssimas empresas, exceção uma telefônica, um Itaú, um banco, mas a grande maioria das empresas ainda não sabe nem o que faz com os dados que ela tem dentro dela. Imagina com Big Data, com informações de mercado, com informações dos clientes, informações de tudo quanto é lado. Elas não sabem nem como usar uma informação básica que sai do DRP dela. Então, nós montamos cursos na USP para mostrar para as empresas, afinal, o que é Analytics, o que é Big Data, como é que eu faço com isso, qual que é o método que eu uso, que tecnologia que eu uso, né? Que equipe, qual que é o perfil que eu tenho que ter, qual é o perfil do profissional que a gente tem que ter, para mostrar para elas na prática como a gente tinha que fazer. E continuamos até hoje com essa parte de pesquisa. Para vocês terem uma ideia, hoje nós trabalhamos já com 3 institutos de educação para formação de alunos. Então, nós damos aula no último ano para mostrar para eles, afinal, como é que eu trabalho com dados, como é que eu trabalho com informação, como é que eu trabalho com machine learning, e principalmente para trabalhar perfil. Porque falo que nós sentimos isso muito nos últimos 5 anos, o perfil do profissional da área de informação hoje é totalmente diferente do perfil de 5 anos atrás.
Antigamente você tinha especialista, eu sou especialista em uma tecnologia. E o cara ia morrer especialista naquilo, ele ia virar sênior, ultra sênior e acabou. Hoje as tecnologias estão mudando tão absurdamente, para vocês terem uma ideia, no projeto lá da Telefônica, nós não trabalhamos com uma tecnologia ou com uma arquitetura, nós trabalhamos com 3, 4 arquiteturas diferentes, a gente pode mudar de uma arquitetura para outra. O Anderson está fazendo uma análise agora, qual que é melhor? É melhor deixar isso na Azure, na Microsoft, ou vamos colocar isso na Amazon, vamos colocar isso no Google? Qual que é o mais adequado? Se for o mais adequado, simplesmente a gente muda. E todo mundo tem que conhecer de tudo. E a velocidade de inovação é tão absurda que o perfil do profissional é diferente. Nós tivemos um ano que nós tivemos que quase trocar a equipe inteira porque a equipe não estava conseguindo acompanhar a evolução da mudança. Isso, para vocês que vão entrar no mercado de trabalho, não adianta, a gente não consegue mais ser especialista em uma coisa só, eu tenho que ser especialista em aprender. Que é isso que a gente faz o tempo todo. É ferramenta, é conceito, inclusive conceitos que implicam que eu tenho que esquecer o que eu sabia do passado. Métodos que a gente usava antigamente, modelos que a gente fazia que já não servem mais, que eles já não são mais produtivos, que a gente tem que mudar completamente o que a gente faz. Por favor. Tanto que o que nós montamos? Nós montamos uma, que eu chamei de uma universidade corporativa. Nós temos que fazer exercícios toda semana para trazer temas novos, porque senão a gente fica desatualizado. Então, toda semana, nós separamos 2 horas de cada profissional para que, além do que a gente está aprendendo em cada projeto, que é um absurdo, a gente tem que pegar um tema diferente, porque senão não dá. Era ideal pegar mais, mas não dá, a gente não consegue ter mais tempo para isso, a gente tem que separar uma equipe, eu tenho 3 pessoas só preparando os exercícios, para que toda semana a gente tenha coisas novas para a gente aprender, para que todo mundo fique pelo menos atualizado. Para vocês terem uma ideia como está difícil ficar atualizado nessa área. Outra coisa que é muito importante, no final a gente percebeu o seguinte, eu preciso ter um profissional, uma pessoa que consiga estar constantemente aprendendo, que consiga estar constantemente pesquisando. E para isso tem um perfil muito diferente. É alguém que sabe se auto-organizar, sabe definir as suas prioridades, sabe trabalhar, não precisa de ninguém supervisionando, porque não dá. É alguém que vai se deparar com um problema, vai saber pesquisar, vai encontrar uma solução, vai saber trabalhar com um e com o outro. Tanto que hoje, nossa equipe, nós temos escritório em São Paulo. Quem vai, vou eu, e o Anderson de vez em quando e o nosso outro sócio que vai lá. O resto da equipe trabalha de onde quiser. Se quiser trabalhar da piscina, da universidade, de casa, da praia, não me importa. Trabalhe de onde quiser. Por quê? Porque o perfil do profissional que a gente precisa trabalhar é esse, alguém que consegue assumir a sua responsabilidade de trabalho de qualquer lugar. Só para vocês terem uma ideia, essas são parte das arquiteturas que a gente trabalha. Muito Microsoft, muito Amazon, muito Google, um pouquinho IBM, agora começando com IBM, Oracle, a gente já tentou, mas por enquanto ainda não virou, mas se surgir outra, a gente vai estudar, a gente vai pesquisar, nós não temos nenhuma limitação enquanto à tecnologia. Porque me importa a melhor tecnologia, a mais adequada, a mais avançada, a mais simples, a de melhor custo-benefício. São ferramentas que a gente utiliza para colocar em prática modelos. Então, não sei, essas marcas, esses nomes são muito conhecidos. O Google, motor de pesquisa. Mas não, o Google tem toda uma parte por detrás, que é a parte que envolve computação, envolve soluções pré-moldadas, soluções cognitivas. Então, por exemplo, quando a gente fala em reconhecimento de voz ou reconhecimento de intenção, a gente está utilizando soluções desses fornecedores, que são os grandes players hoje no mercado. Então, por exemplo, quando você está lá no aplicativo da Telefônica e pergunta qual é o meu saldo, como o aplicativo vai entender que você está querendo saber seu saldo? Existe ali por detrás um modelo que vai entender aquela frase, vai comparar com uma base lá de frases já treinadas, vai cortar essa frase, vai tirar artigos, vai fazer uma segmentação, vai fazer uma comparação, vai calcular um score, etc. Tem todo um mecanismo por detrás. É claro que hoje isso já está pronto. Essas plataformas já oferecem diversas soluções prontas. A gente não sai desenvolvendo nada do zero. E quando a gente fala, a gente usa o Google, a Microsoft, a Amazon, etc., a gente está usando todo esse motor cognitivo que já existe. E sem brincadeira, hoje, assim, a grande receita, o grande faturamento dessas marcas é isso. Então, quando você vai lá no site, pesquisa e de repente você recebe um e-mail com ofertas do que você estava procurando,
É um serviço cognitivo desses players que está lá analisando o seu perfil de compra, comparando, rodando um modelo de redes para identificar com quem você estava conectado, etc. E é essas soluções que a gente utiliza para colocar isso em prática. É claro que para a gente utilizar isso, a gente precisa ter um conhecimento, precisa ter uma expertise, precisa saber o que está rodando ali por detrás, precisa entender, precisa utilizar esses modelos da melhor forma, avaliar, fazer as parametrizações corretas, saber avaliar o modelo, e esse é o nosso grande desafio. Essas soluções hoje trazem tudo isso, mas a gente precisa ter expertise para saber utilizar isso. Aqui, rapidamente, só para contar alguns dos clientes, mas vamos passar para os casos, né? Vocês veem, são grandes empresas sempre, e no fundo o que a gente está fazendo com essas empresas é desbravar esse mercado de machine learning. Antes, deixa eu só mostrar alguns temas que eu acho interessantes para a gente falar, antes da gente entrar nos exemplos claros, né? O que tem falado hoje em machine learning? Um monte de coisa. Desde que o mundo vai acabar, e vários autores, inclusive, acham realmente que o mundo vai acabar com machine learning, mas ninguém sabe de verdade se vai ou não, né? Mas tem algumas visões mais positivas. Por exemplo, se é uma análise da Accenture que ele fala que se a gente implantar efetivamente toda a parte de machine learning nos países, você tem um potencial gigantesco de aumento de produtividade e de aumento do PIB. Você pode dobrar o crescimento anual do PIB com a implantação efetiva de soluções de machine learning. E parte disso a gente vai demonstrar como. Nós temos casos onde a gente consegue usar machine learning para aumentar absurdamente a produtividade de vários segmentos diferentes. Não, pode até passar isso aqui. Agora, tem outras visões mais interessantes. Esse aqui é um autor israelense interessante, ele escreveu esses dois livros, Uma Breve História da Humanidade, né, Sapiens, e depois o outro, Homo Deus. Que no Homo Deus ele fala que o homem conseguiu eliminar os 3 grandes problemas, que eram guerras, doenças e a mortalidade, e que agora o papel dele é assumir o papel de Deus. E nessa palestra que ele deu esse ano, é bem legal, se vocês puderem assistir, está no YouTube, ele deu essa palestra no Fórum de Davos no início do ano. Ele comenta que o grande valor hoje que a gente vai ter, né, se no passado a gente tinha um valor importante de terra, depois de ativos, de bens, de capital, o grande valor atual serão os dados. Mas não só o dado do que eu acesso com o meu celular, do que a gente navega no Google, o que a gente faz de busca, mas os dados, inclusive, biológicos, os dados pessoais. Que o próximo passo que a gente vai chegar é conseguir hackear o ser humano. Eu vou conseguir entender o ser humano tão bem, entender as reações químicas do ser humano, que eu vou conseguir hackear o próprio organismo. E o passo seguinte é desenvolver a capacidade de criação de um novo organismo. Eu não seguiria mais agora as leis da evolução natural, mas agora a gente assumiria o papel que ele chama lá de Homo Deus, né? O ser humano estaria criando um novo ser humano. Então, os grandes donos do amanhã serão aqueles que controlarão o acesso a esses dados. Pode passar. E a gente vai ver um pouquinho como a gente consegue fazer. E aqui é uma pesquisa interessante, né? Porque quando a gente fala hackear o ser humano, parece uma coisa tão maluca, tão distante da gente. E essa pesquisa, quando eu vi essa pesquisa, eu falei, cara, isso aqui é maluco. Você já ouviu falar do Nicoleles? É um pesquisador brasileiro. Ele que fez aquele exoesqueleto da Copa, do ano da última Copa. E essa pesquisa deles, olha que coisa maluca. Eles hackearam um rato. Eles conseguiram transferir, eles treinaram um ratinho no Brasil e eles transferiram por internet esse conhecimento para um ratinho nos Estados Unidos e o ratinho aprendeu. Eles hackearam um rato, exatamente o que o Harari estava falando no último. Isso já é possível hoje. Imagina que coisa maluca. Claro que ainda está no primórdio do que a gente pode fazer, mas o potencial do que a gente tem de tecnologia é muito grande. Olha a loucura do que a gente pode fazer. Esse é outro autor também interessante, mas ele é meio deprimente, assim, no que ele fala de futuro em termos de inteligência. Né? Qual é o ponto? Ele fala o seguinte, a inteligência ainda, quando a gente fala de machine learning, nem dá para falar que são sistemas efetivamente inteligentes, né? São sistemas muito aplicados, eu diria assim. Eles conseguem aprender fazendo muito exercício, que no fundo a gente vai ver, os casos todos são esses. Ele aprende com exemplo, com padrões, ele identifica padrões. Mas que vai chegar um momento onde esses sistemas vão ser efetivamente inteligentes, eles vão aprender sozinhos. Inclusive criando a capacidade de criar novos sistemas, de se replicar e criar outros processos de aprendizado. E aí ele traça uns cenários, alguns
mais interessantes, outros meio assustadores. Mas o ponto importante é que hoje nós já criamos sistemas com capacidade de aprendizado. Eu vou mostrar algum. Ainda rudimentar, mas esse processo já começou. Agora vamos mostrar processo de verdade, né? Vamos mostrar, tá bom, ao invés de ficar assustando vocês, vamos mostrar o que a gente já está fazendo. Vocês vão ver que a gente está usando a parte de machine learning, de analytics, toda essa parte de big data em diversos segmentos, diversos processos, em diversas áreas. A primeira delas é na gestão das pessoas. Nós ainda não estamos fazendo hackeamento do indivíduo. Ainda está difícil de fazer isso, apesar dos ratinhos. Mas a gente está usando já o sistema de machine learning para, por exemplo, entender, da mesma forma como o Netflix sugere para mim, olha, seus amigos estão vendo esse filme, a gente está usando a mesma coisa aqui. Então a gente faz uma avaliação, usa uma ferramenta para dar um feedback automático via celular. Então, o Paulo não foi bem na apresentação por isso, por isso, por isso. Legal, tem um feedback. O que eu posso melhorar a minha apresentação? Então ele analisa o meu perfil, analisa perfis semelhantes e me dá uma sugestão. Olha, quem desenvolveu, quem tinha o mesmo perfil que você, tinha esse problema, usou esses exercícios para fazer o desenvolvimento. Esse é o primeiro passo para a gente usar machine learning no desenvolvimento pessoal. E aí vai longe, tem alguns testes, por exemplo, psicológicos, que a gente está estudando, ver se a gente consegue. Então a pessoa está numa reunião e ela fica muito nervosa e ela acaba tentando controlar a reunião e sendo muito agressiva na argumentação. Um trabalho de coach que se faz é pedir para a pessoa relembrar daquela reunião e fazer um desenho lembrando da reunião. E aí o psicólogo pega esse desenho e analisa esse desenho e faz essa discussão com a pessoa. Espera aí, o que você sentiu? Qual a sensação? O que você tinha? O que a gente está testando? Ver se eu consigo transferir essa análise do psicólogo para um sistema automático de machine learning. Se ele consegue identificar padrões nesse desenho e dar um feedback de forma automática para a pessoa. São outros usos que a gente está mapeando, a gente está testando, ver o que a gente consegue fazer. Pessoal, se vocês quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade, não precisa fazer só no final, não. Só levantar a mão e perguntarem. Produção, aqui são os mais tranquilos até, né? Esse aqui, o que a gente está fazendo? Lembra que eu falei para vocês a parte de imagem? Imagem é um mundo completamente novo. E eu falo que a primeira vez que eu vi isso aqui de imagem, que foi a parte de reconhecimento facial, eu até olhei aquilo e falei, isso vai ser legalzinho, bonitinho, vou fazer um relatório, vai aparecer a carinha dele, eu identifiquei o dono do relatório, mas não vai ter muito uso, não, vai ser só um cosmético nos relatórios. E quando nós começamos a testar o que eu podia fazer com imagem, é um mundo, é completamente diferente. Esse aqui nós acompanhamos, isso aqui é uma farmacêutica. Usando as câmeras que eles têm, nós acompanhamos o processo produtivo e definimos 30 padrões diferentes. Então, se a pessoa da produção ela vai vestir essa roupa de astronauta e ela vestiu na ordem errada, eu tranco a porta e não deixo ela entrar. Porque tem o risco dela ter contaminado a roupa antes de entrar. Se ele foi lá na produção e ele tentou abrir a área de produção da máquina sem pegar esse sprayzinho borrifar, para a produção. Tudo isso com reconhecimento de padrão. Então aqui embaixo vocês estão vendo. Isso aqui é o que sai do código. Então abrir e fechar a porta. Reconheci, 88% de chance de ser. Então legal, reconheci que eu estou abrindo e fechando a porta. Ele fez a pulverização antes, não fez, para a máquina. Olha, é o uso online da informação, na hora a gente está fazendo. Para uma empresa que antigamente fazia relatórios, agora a gente está fazendo sistemas que a gente usa na hora o dado. Só comentar um pouquinho por detrás, o que está rodando por detrás, qual que é a ideia aqui? É claro que é bem mais complexo da ideia que eu tenho, do que eu estudei, enfim. Mas como que a gente reconhece uma imagem? Então, por exemplo, tiro uma foto do Paulo aqui, eu vou treinar o meu robozinho depois a reconhecer o Paulo. Então, o Paulo está lá fora, eu quero que depois eu tenha uma câmera lá e reconheça, é o Paulo que está passando aqui. Como que é essa ideia? Eu vou tirar uma foto, e essa foto vai constituir, na verdade, uma matriz. Imagina uma matriz de N colunas por M linhas, e em cada ponto eu vou ter um índice, que vai mensurar qual é a cor, qual que vai ser a densidade da cor, qual é a temperatura da cor, etc. Depois eu tiro uma outra foto lá do Paulo. Como que eu vou conseguir reconhecer? Eu vou fazer uma comparação de matrizes. Ok, é simples fazer isso. Eu tenho uma matriz N por M, fazer uma comparação, etc. Mas imagina agora que eu tenho milhões de pessoas, milhões de posições, eu tenho que fazer infinitos cálculos. O que mudou, sei lá, de décadas atrás, porque essa ideia já existia, para hoje? Hoje eu tenho poder computacional para fazer isso muito rápido. Eu consigo escalar infinitos processadores
em nuvem, que vão conseguir fazer essa comparação de uma imagem lá fora com uma base que eu tenho de milhões de fotos, e ele vai pontuar para mim qual é a foto que possui maior semelhança nessa matriz, e eu vou conseguir achar e vou apontar, olha, com probabilidade tal, isso daqui é o Paulo. Essa imagem e essa pessoa é o Paulo. Agora, quando a gente está falando uma sequência de processos, imagina uma sequência de matrizes. Eu vou dizer que esse é o processo se essa sequência de frames respeita essa sequência que eu tenho treinado no meu motorzinho lá no meu robô. Então, por detrás, assim, não é tão complexo assim o que está rodando por detrás. É complexo quando a gente pensa no volume de informações e no processamento que eu vou ter por detrás, porque isso aqui é uma informação que eu tenho que entregar em milésimos de segundo. Não é um negócio que vai ficar processando lá, tal. Ele tem que dizer em milésimos de segundo a pessoa tem uma determinada etapa lá que a posição da pessoa contrariou o que eu tinha treinado como comportamento correto. Então, só para vocês terem noção, isso é bem high level, assim, o que está rodando por detrás. E só aproveitando que o Anderson comentou a questão de volume, capacidade de processamento, só para vocês terem uma ideia de tamanho, de complexidade, o projeto da Telefônica tem quanto? 25 petabytes de dados? Sim, petabytes de dados. Depois do giga, depois do tera, depois é o peta. Eles estão no peta. É o maior data lake da América Latina. É o maior conjunto de dados armazenados de forma estruturada e organizada da América Latina. Só para vocês terem uma ideia do tamanho disso, teve um data center que a gente precisou ativar servidores aqui no Brasil, que precisava ser no Brasil, que nós usamos toda a capacidade do data center, que não tinha mais para esse projeto, precisou de mais, precisou negociar com a Microsoft para instalar mais servidores no data center, porque já não tinha. É uma coisa que nos projetos normais, mas está longe de acontecer uma coisa dessa. Mas vocês vão ver, tem casos, pode passar mais um, por favor. Por exemplo, a gente tem usado a imagem, deixa eu até, peraí que eu consigo ficar aqui, ó. Vou passar os de imagem. A gente tem usado a análise de padrões de imagem em várias coisas. Então, agricultura, por exemplo, nós estamos usando via drone ou via app, eu tiro uma foto da produção, eu comparo aquela foto com o meu histórico que eu tenho de padrões de pragas e já passo para a pessoa, olha, a praga que você tem é isso, teu percentual de infestação é tanto, na tua região tu sugiro que você use tal produto da Dupont, da Syngenta, da FMC, de quem seja. Tudo isso na hora. Eu não preciso mais mandar um agrônomo lá, eu posso mandar um drone sobrevoar, pego essa informação e passo ele na hora. O sistema está pronto para ele. Outra coisa que a gente está usando com drone, a gente sobrevoa a plantação, esse aqui foi feito para cana, para calcular onde tem falha. Aonde tem falha de produção? Eu tenho 2 semanas para ir lá e cobrir essa falha. Para essa usina, nós fizemos um cálculo na hora, um cálculo de padaria ali. Se eu reduzisse essa falha, que é de 10% a 15%, se a gente conseguisse reduzir isso aqui em 0,1 pontos percentuais, eram $6 milhões no ano. Para usar uma informação que eles já tinham. Eles já têm o drone, já têm imagem, eles só não conseguiam processar. Né? É o mesmo processo, é exatamente a definição de padrão e ler esses padrões dentro do sistema. Manutenção. Olha aqui eu não estou falando só de produtividade, mas estou falando de segurança. Sabe essas torres de transmissão que a gente tem? Isso aqui, por exemplo, no caso esse daqui foi feito para Eletropaulo. Eles mandam um técnico, ele sobe nessa torre, essa torre está eletrificada, um risco gigante de acidente, de morte, para ele olhar 8 pontos na torre. Um desses pontos que ele vai olhar, ele vai pegar esses, como é o nome disso aqui? O isolador. O isolador, você já viu o isolador de perto? Ele tem um pratinho de vidro e dentro desse pratinho tem ou vidro ou cerâmica e tem um metal. Eu tenho que olhar dentro do metal e cada um deles tem um metalzinho dentro dele para entender se esse metal está enferrujado ou não. E não é simplesmente falar sim ou não, tem que identificar 3 níveis de ferrugem, porque a partir dali ele vai definir quando ele vai precisar de manutenção, se ele precisa agora ou quando a gente vai projetar a manutenção nessa torre. Eles levavam 3 anos para percorrer todas as torres de transmissão que eles têm na região de São Paulo. Hoje a gente está fazendo isso com drone. Aliás, uma coisa interessante, a gente foi sobrevoar com drone, o drone não consegue chegar perto da torre, tamanha a quantidade de eletricidade que tem na torre. Ele chegava perto e voltava, chegava perto e voltava. Tanto que nós mudamos a câmera para que o drone ficasse à distância, mas conseguisse um zoom para enxergar lá dentro do isolador para ver isso aqui. Exatamente a mesma solução. Mesmo tipo de solução, mesma estratégia, mas outra forma de utilização. O que mais que a gente tem usado aqui? Processo de aprendizado, né? Tem algumas coisas muito interessantes aqui. Tem pesquisas que falam, pesquisa do... não é do Gartner, é do...
É centro... se não me engano, é uma empresa do Gartner. Que eles falam o seguinte, que um vendedor de melhor desempenho, em geral, ele vende quase o dobro dos medianos. Por que a gente não aprende, então, com esse vendedor? Eu não consigo criar um processo de aprendizado com ele e treinar todos os outros. Por que eu tenho um que vende 200 e o outro vai vender 50, vai vender 100, vai vender tão pouco assim? Como é que eu crio processos de aprendizado corporativos? Essa aqui é uma forma. A gente anota tudo que ele faz, entende tudo que ele faz, compara com o perfil do cliente e usa essa ferramenta para treinar os outros. Então hoje, tem computador aqui? Tem. O que ele faz? Tem toda uma inteligência por trás que ele fala para o vendedor, fala, olha, essa semana nós fizemos, por exemplo, uma indústria química. Ele tem lá, cada vendedor tem de 100 a 300 clientes que ele tem que trabalhar. Ele trabalha com uma média de 1.000 produtos. O que ele vai vender? Ele vai vender para os amigos, aquele que ele bate papo, que ele toma um café. E perde uma oportunidade gigante de venda. Então aqui, usando dados de mercado, dados do produto químico, como é que está hoje, o que ele tem em estoque, o que esse cliente comprou, o histórico dele, relacionamento, a gente sugere para ele, para que cliente ligar, que produto vender e a que preço. Com isso a gente conseguiu aumentar aqui a venda em 30%, mais ou menos, comparando com o grupo de controle. Isso é criar um processo de aprendizado. E cada vez, cada atividade que a gente tem, a gente vai aprendendo com isso aqui. Então ainda está muito longe de criar uma inteligência efetivamente quase do nível humano, mas eu já começo a criar processo de aprendizado. Isso é que é legal nas possibilidades que a gente tem. Deixa eu passar para um outro. Ups, apertei o botão errado aqui. Eu volto depois aqui. Esse aqui, ó. Esse é outro, uma ferramenta de cobrança. Isso aqui foi feito por uma agência de cobrança de um grande banco. O que eles queriam? Toda a cobrança bancária, então tem uma dívida no cartão, tem uma dívida no cheque especial, tem um título que eu não paguei, não sei o quê. Eles tentavam cobrar, não conseguiam cobrar, eles passavam para uma agência. A agência cobrava 30% do valor e ainda tinha o custo de cobrança que ele tinha. Se ele usasse o call center interno, que não teria o 30%, ele ainda pagava R$70 para cada ligação que era feita. Nós criamos um bot para fazer a cobrança. Da mesma forma como um bot lá da Telefônica, só que especializado em fazer cobrança. O que faz esse bot? Ele manda SMS, WhatsApp, pelo Messenger, pelo LinkedIn, o que seja para tentar contactar a pessoa. Quando a pessoa liga, ele começa a conversar com essa pessoa e vai fazendo a negociação. Primeiro ganho, o custo do bot por negociação é menos de R$1, é ao redor de 0,10 centavos, contra um custo mínimo de R$70. Então a gente já tem uma produtividade absurda. Mas, sinceramente, esse não é o ponto importante do bot. Cada ligação que eu faço, cada resposta que eu ouço, eu verifico o humor da pessoa. Isso eu comparo com o perfil dela. Ah, é um jovem? Não, uma pessoa de mais idade, de menos idade, é homem, é mulher, é casado, não é casado, qual hobby, perfil, não sei o quê. E tudo isso a gente vai alimentando uma base de dados para tentar ir aumentando a eficácia do processo de cobrança. Olha a capacidade de aprendizado que a gente tem hoje. E tudo isso que a gente tem possibilidade de computar e de processar todos esses dados. Esse aqui é o da aula, mas deixa eu voltar aqui para trás. Tem alguns pontos que até o chefe lá da Telefônica ele comentou, que no fundo a gente começa a cruzar alguns limites que a gente fala, peraí, opa, isso aqui é um território novo. Será que a gente deve cruzar ou não? O que a gente pode fazer e o que a gente não pode? Porque, no fundo, tem muita coisa que antigamente era impensável e hoje a gente pode fazer. Pelo menos, tecnicamente, eu posso fazer. Mas entre umas questões, peraí, eu posso, mas eu devo? Esse projeto nós fizemos para uma varejista, então o cliente entrou na loja, eu reconheço esse cliente. Eu verifico se ele está na minha base de dados e falo, Anderson entrou na loja. Por onde o Anderson passou? Ah, ele foi lá no supermercado, ele comprou leite, ele comprou pão, ele comprou não sei o quê, ficou tempo aqui, ficou tempo ali. Eu vejo qual era o humor dele quando ele entrou, se ele estava de óculos, se ele estava sem óculos, né? Eu vejo o perfil, faixa etária, quanto tempo ele passou em cada área da loja. Né? Eu consigo rastrear esse consumidor aonde for. E aí uma das coisas que a gente discutiu, que na verdade não era um supermercado, é uma loja, um varejo de roupa. Eles queriam muito saber, porque é tanto saber o que eles acharam das promoções, o que eles acharam da roupa nova, da moda nova que eu coloquei agora. Só pelo rosto eu consigo entender o humor dele, se ele está feliz, se ele não está feliz. Mas e os comentários? Pô, eu consigo ouvir o que ele está falando? Tecnicamente eu consigo. Eu consigo ouvir ele quando ele está no provador falando, ah, que legal, gostei da roupa, não gostei, achei caro, achei barato. Consigo.
Mas eu devo? Aonde está a linha da privacidade aqui? Entendeu? Que a gente começa a passar por alguns temas que são temas, inclusive, que a gente... Epa, será? Eu não sei se vocês ouviram falar que, por exemplo, todos esses assistentes pessoais, como a própria Siri, como as TVs da Samsung, ou a Alexa da Amazon, eles estão o tempo todo ouvindo o que a gente está falando. Ouvindo e gravando tudo o que a gente está falando. Que a gente nem sabe o que eles estão fazendo. Então a gente começa a ter um território que a gente tem que começar a pensar, opa, peraí, o que eu posso e o que eu não posso? E muitas dessas coisas não estão regulamentadas. Aquela palestra do Harari, ele fala isso, a gente vai precisar regulamentar uma série de coisas. Eu posso hackear um ser humano, eu posso, de repente, botar na cabeça dele alguma ideia. Ah, mas eu preciso que ele esteja carregando algum aparelho do lado dele. O que está do lado da nossa cabeça o tempo todo, um celular. Eu posso usar um celular daqui a pouco para transferir ideias para a cabeça de quem eu quiser. Ainda não, mas a gente chega lá. Mas eu posso isso? Ah, mas não tem regulamentação. Então, vocês verem que assim, a evolução está tão absurda que a gente vai chegar a um ponto que a gente vai ter que parar para pensar, inclusive, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. E se ela não tiver chegado uma regulamentação antes, a gente vai ter que pensar, inclusive, em autorregulamentações, em definir padrões do que a gente acha ético ou não. Bom, tem mais uns 500, não vou ficar passando exemplos, depois se vocês quiserem a gente pode passar, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês querem falar, o que vocês acham disso, como é que vocês veem esse novo mundo que a gente está começando agora. No fundo, a gente está começando a botar o dedo na piscina agora, mas tem muita coisa ainda para acontecer. Por favor, perguntas, questões, o que vocês acham dessa maluquice, da machine learning que está acontecendo, dessas possibilidades todas que se abrem aqui? A respeito da parte humana, não é um tanto quanto perigoso essa parte de fazer meio que um mapeamento cerebral de uma pessoa e tentar se passar para outra, assim? Seria meio... Não, nem questão de ser invasivo, mas não corre muito risco fazendo isso? Não tenho dúvida, eu acho que a gente ainda está longe de chegar lá, mas assim, é um mundo que a gente não conhece nada ainda, nada. Esses conceitos todos que esses autores estão falando, de virarmos agora, né, designers de humanos, de seres humanos, ou né, mistos, integrando tecnologia com seres humanos, é uma coisa extremamente assim, que a gente não tem a menor ideia nem do que a gente pode e que não pode fazer, quais são os riscos, a gente não tem nem ideia se os produtos geneticamente modificados são saudáveis ou não, quanto mais mudar o ser humano, né? É um mundo totalmente novo, que a gente não tem a menor noção ainda quais são os limites do que a gente pode e que não pode fazer. Bem, eu vi o Anderson falar sobre as matrizes aí, né, que é o que interessa para o público aqui. A interação matricial é importante, é claro, até a busca no Google você faz por interações matriciais, etc. Mas os algoritmos que vocês têm trabalhado são o quê? Do tipo genético, redes neurais? Eu queria saber a parte matemática que vocês usam nesse sentido. Boa parte desses modelos de reconhecimento de voz, reconhecimento de imagem, etc., são redes neurais. É o que está por detrás, enfim, o que caiu bem com o poder computacional avançado que nós temos hoje. Mas tem modelos bem mais simples, coisas bem rudimentares que a gente poderia pensar. Se a gente for, por exemplo, pensar aqui, por exemplo, que era um projeto de como distribuir, por exemplo, vendedores digamos, no Brasil. O que rodou aqui por detrás? É um modelo de clusterização. Um modelo de clusterização não hierárquica, enfim, onde a gente definiu nós, enfim, e foi agrupando de tal forma que tinha uma regressão por detrás e cada região tinha um potencial que tinha que estar entre um limite. A teoria dos grafos. Exatamente. Então, são coisas simples que a gente não aplicava e que hoje a gente está aplicando. Sim. Um outro caso aqui da fraude, por exemplo, aqui. Isso aqui é um projeto para a UOL. O que acontece muito na UOL? A UOL, você pode ir lá contratar um serviço de e-mail. Você paga o serviço de e-mail antes de começar a utilizar. Mas depois, o que você pode fazer? Contratei o serviço de e-mail, mas agora eu vou contratar um servidor, vou contratar um antivírus, vou contratar não sei o que lá, vou contratar. Você não vai mais pagar ali naquele momento, vai vir na fatura depois de um determinado período. Então, o que o pessoal da UOL começou a constatar? Tem um povinho que chega aqui, contrata o serviço mais baratinho que tem, mas custa R$5, paga, mas depois de um mês já contratou o serviço que dispara spam, serviço que dispara não sei o que lá, contrata os mais caros, utiliza e depois não paga. É uma fraude. Enfim,
Eles entendem isso como uma fraude. Como que a gente desenvolveu um modelo para, no momento que a pessoa está lá clicando, quero contratar tal serviço, indicar se aquela pessoa é o potencial fraudador ou não. É um modelo de regressão. Não é nem regressão logística, multinomial, não. É um modelo de regressão. Onde eu vou ter ali variável X1 é o número de produtos que a pessoa comprou no primeiro mês. X2 é o número de produtos que a pessoa comprou no terceiro mês. Vou pegar minha base, vou rodar o modelo de regressão, vou achar lá os coeficientes e depois, no momento que a pessoa está clicando lá, estou calculando lá a minha variável dependente. É isso, é um modelo de regressão. Aonde que está a dificuldade aqui? Eu não estou falando de 10 mil registros, eu estou falando de 100 milhões de registros. E eu estou falando aqui de machine learning, ou seja, machine learning é que a ideia é retroalimentação. Então a pessoa clicou lá, eu vou rodar de novo minha regressão, vou recalibrar o meu modelo, eu vou ter uma nova equação, para o próximo cliente eu vou rodar de novo essa regressão. Mas o que está por detrás aqui é uma regressão. É uma regressão simples. E só para vocês terem uma ideia da evolução disso, da capacidade que nós tínhamos, 5 anos atrás nós fizemos um projeto numa farmacêutica que era super simples, era fazer uma projeção de vendas, que eles não conseguiam fazer nada. A assertividade deles era quanto? 20%, 30%, nem isso, era ridículo. E aí nós fizemos um sistema de projeção de vendas, a gente conseguiu levar isso a 92% da assertividade da projeção, e olha que tinha, né, umas variações grandes por família, era bem complicadinho. Só que o custo nessa época, isso tem quase 5 anos, o custo do software nessa época, só para comprar a licença do SaaS, eram $200 mil, fora o servidor. Hoje, para fazer a mesma coisa, a gente contrata um serviço aqui, a gente vai pagar $10. $10. Né? Essa é a quebra de barreira. E se eu precisar aumentar a capacidade, simplesmente a gente muda uma barrinha para o lado e aumenta a capacidade do servidor. Aí eu consigo fazer isso de hora em hora, eu consigo voltar a cada minuto, a gente está atualizando esses dados, eu estou revendo meu coeficiente, estou recalculando todos os dados. É isso que mudou, essa realidade que é diferente. É isso que torna capaz de fazer o que a gente não fazia antes. Então, eu só queria entender, porque assim, parece que é uma coisa muito fantástica, né? Assim, vem pra gente como algo fantástico. Mas pelo que eu estou entendendo, a matemática que é usada é a matemática do século passado ainda. Sim. Tá certo? O que está de fantástico aí é a capacidade de processamento de dados. Mas a matemática em si é uma matemática elementar, onde as teorias foram estudadas no século passado, talvez em séculos anteriores. Né? Eu acho que o grande momento vai ser quando a matemática moderna for incorporada a isso daí também. Não, com certeza, com certeza. Se a gente vai, por exemplo, pega a plataforma Microsoft, que hoje é a líder em serviços cognitivos. Vamos lá em Machine Learning. Vamos lá em Machine Learning. A hora que a gente começa a construir um modelo de Machine Learning, o que a gente vai ver ali são coisas simples. Uma regressão logística, uma regressão multinomial, uma clusterização hierárquica, uma clusterização não hierárquica, um modelo de grafos. São coisas muito, muito simples que estão ali por detrás. O desafio hoje é como a gente começa a colocar tudo isso em prática e abrindo espaço para incorporar coisas novas. Redes neurais é um assunto muito novo ainda. É utilizado na parte de reconhecimento de imagem, é utilizado na parte de reconhecimento de voz, etc. Mas ainda a gente está falando de coisas pontuais. O que está por detrás são coisas muito simples. Quando o Netflix, por exemplo, vai lá, ou o exemplo lá da loja de vestuário, por exemplo. O grande objetivo é a pessoa foi lá, comprou uma sunga, depois comprou um short, depois comprou uma regata. Beleza. Todo mundo que comprou isso também, lá na regressão logística, lá, tal, vai precisar comprar um óculos escuro. Então a ideia, a pessoa comprou isso, está lá no caixa, a pessoa vai sugerir, você não quer levar também um óculos escuro? Essa que é a ideia. O que está por detrás é um modelo muito simples. Onde que estão os grandes desafios hoje? Talvez seja incorporar esses assuntos novos, mas pensar também nas limitações que a gente tem hoje. Quando a gente fala, por exemplo, do Aura, lá do projeto Aura, não sei onde você pôs o slide lá do... O Aura hoje é um serviço da Microsoft que já faz a parte de reconhecimento de intenção. Então a gente fica treinando lá, quando for, por exemplo, o usuário perguntar qual é o meu saldo, a intenção é saldo. Se a pessoa perguntar, quero o meu saldo, a intenção é saldo. Você tem que ficar lá treinando o robozinho.
Depois, quando alguém fizer uma pergunta, ele vai lá comparar a frase com as frases que ele treinou e vai dar a resposta. É claro que não é uma comparação, assim, ele vai remover artigos, vai pegar os radicais das palavras, etc. Tá, beleza. O ponto é, como que eu treino esse negócio? Eu não posso ficar lá toda hora ensinando frase, etc. Como que eu consigo treinar esse cara? A gente teve que estudar isso e desenvolver alguma técnica. Então, beleza, primeira coisa, eu vou pegar as mesmas frases que eu treinei, o bot, e vou fazer essas perguntas para ele. Para ver, primeiro, se ele está reconhecendo corretamente as minhas frases. Ah, beleza, se ele não está, eu vou ter que descobrir. Porque se eu pergunto, por exemplo, qual é o meu saldo, isso é uma intenção, e quero o meu saldo é outra intenção, a hora que ele vai reconhecer a frase e pegar só os radicais da palavra, ele pode se confundir. Então, a hora que eu for treinar, eu tenho que treinar com frases distintas. Ah, isso é uma técnica. O que mais eu posso fazer? Será que eu não posso calcular variações de frases? Eu não posso montar um dicionário, por exemplo, você. Tem várias abreviações de você. VC, sem acento, com acento. Esquecendo uma vogal, esquecendo uma consoante. Eu não consigo pegar essa frase, calcular todas as variações e treinar automaticamente o meu robô. Mas vocês veem que o treinamento é muito baseado em esforço, né? Eu tenho algoritmos básicos, mas assim, é volume de treinamento. A gente fala, ele não é tão inteligente assim, ele é aplicado. Ele faz vários exercícios. E uma coisa que mudou, o senhor tem razão, assim, a gente tem hoje a capacidade computacional a um custo muito barato. A gente consegue fazer isso, eu consigo aumentar esse exercício, essa quantidade de exercício. Teve um projeto, por exemplo, em 18 anos, me lembro que meu filho tinha acabado de nascer, que eu fiquei 6 meses esperando um servidor chegar dos Estados Unidos. 6 meses. Hoje você quer um servidor 10 vezes maior que aquele, você pega o seu celular e liga na hora. É assim, é ligar mesmo, em 2 minutos ele está pronto e disponível. A um custo muito mais baixo, eu não quero mais, eu desligo. Eu usei ele por 4 minutos, 5 minutos. Isso é que é diferente. Então eu tenho uma série de algoritmos que já existiam há muito tempo atrás, só que com 2 vantagens. Primeiro, ele já está empacotado. Eu não preciso escrever o algoritmo de novo. Eu pego um algoritmo pronto e aplico isso aqui. E segundo, eu tenho uma capacidade de processamento gigante e num custo muito mais baixo. Eu queria fazer uma pergunta. Para o interesse mesmo do nosso curso de bacharelado em matemática, para os futuros profissionais que estão se preparando para entrar no mercado de trabalho, qual é o perfil de profissionais que vocês procuram, que são mais adeptos para trabalhar, por exemplo, na sua firma? Vou responder primeiro antes do Paulo. Primeiro, não existe nenhum pré-requisito. Requisito formal, precisa conhecer isso ou não. Precisa ter pré-requisitos comportamentais. Precisa estar apto a aprender muito rápido, porque hoje a gente está falando aqui de redes neurais, amanhã, como a senhora disse, não é mais esse o assunto, não é mais essa tecnologia. Eu vou ter que me adaptar muito rápido a alguma outra coisa. Hoje esses grandes players aí estão disputando de forma feroz para desenvolver uma corrida tecnológica. Então a pessoa tem que se adaptar muito rápido e tem que ser bastante criativo para buscar soluções. Então, por exemplo, do Aura, por exemplo, é um baita projeto e tal, mas a gente teve que dar um somebody love ali para conseguir fazer esse negócio sair. Como que eu vou treinar um negócio desse para um país como o Brasil, que tem formas de comunicação tão distintas, de região para região? Como eu vou fazer esse negócio saber responder corretamente? Qual é a técnica que eu vou utilizar? Eu não estou aqui pensando em, eu aprendi lá em cálculo 2, como eu faço uma derivada parcial. Não. Mas eu tenho que usar o raciocínio lógico, que foi desenvolvido ao longo desses anos, para encontrar a melhor técnica. Se eu descobrir que ali eu posso, por exemplo, lá da cana, por exemplo, como que eu analiso, por exemplo, se o crescimento está uniforme e tal? Porque as canas não são todos do tamanho. Eu começo a plantar aqui e tal. Ah, beleza, eu vou traçar uma curva aqui, eu vou calcular a derivada dessa curva e vou dizer se for constante o crescimento está ok. Beleza, é isso que a gente precisa. Pegar a expertise que a gente tem e aplicar isso para resolver as diferentes questões. O Paulo tem uma outra... Eu acho que a matemática é uma disciplina que embasa qualquer linguagem científica, no sentido de que é a mais propícia para aprender a aprender. Eu acho, concordo. Então, por isso mesmo que eu estou dizendo, que vocês estão convidados aqui no nosso colóquio, no Hélio, vocês não iam fazer essa mesma palestra num ambiente, por exemplo, numa faculdade de Direito, por exemplo. Seria outra coisa, não é verdade? Então, nosso interesse realmente assim, para preparar a maneira matemática de pensar
é que a gente trabalha, eu, Salvador, nós trabalhamos com Paula Caetano, nós trabalhamos muito também com a tecnologia e com essa capacidade de adaptar o professor que vai ensinar futuras gerações, inclusive a aprender. Exato. Eu acho que o mais importante é isso, é ter essa capacidade de aprendizado e crítico. Porque não é... Porque tem muita gente que aprende... aprendi, repliquei. Não é replicar, Exato, porque isso aqui tem muita coisa diferente que a gente pode fazer. E como é que eu penso isso de forma crítica? Como eu junto essas diferentes peças e monto um quebra-cabeça diferente? Esse, para mim, é o grande... Tanto que, assim, qual é a formação? Eu acho que se tiver de matemática, excelente, porque tem essa capacidade de aprendizado, né? A gente já sabe, se tiver de área de física, de computação, ótimo, tem essa capacidade de aprendizado, né? Para a gente o importante é isso, capacidade de aprendizado e auto-organização. Por quê? Porque, assim, as nossas demandas, elas variam e a gente tem... Pra você ter uma ideia, nesse curso que a gente faz nas universidades, os 2 projetos não tem aula. Nós damos um problema e eu tenho uma equipe de suporte técnico, porque eu quero avaliar fundamentalmente a capacidade de aprender, se a pessoa sabe se virar, e de organização. Porque ela tem, por exemplo, o segundo caso é sempre um caso de machine learning. Algum dos temas que a gente está estudando e a gente passa, tem esse problema. Te dou mais ou menos, pesquisa aqui, usa essa solução do Google. Pode ser que você encontre e saia do outro lado. E só. Eu não dou um passo a passo, um how to, faça aqui, liga os pontos. Não. Vire-se. Porque eu quero saber se a pessoa tem organização, inclusive, para pesquisar. Falou, preciso pesquisar, cheguei numa solução razoável, vou entregar. Porque não adianta, e teve caso, por exemplo, de grupos que pesquisaram o Google, pesquisaram isso aqui, tá bom, vamos apresentar. Então, não consigo apresentar nada. Porque eu pesquisei tanto, não consegui sair do outro lado. Então, essa capacidade de aprendizado crítico, mas auto-organização, para saber meu prazo, o que eu tenho que fazer, como é que eu vou pesquisar, como é que eu vou entregar. Tá? Esses, para mim, são os 2 pontos fundamentais. A gente vai ficar à disposição para responder perguntas, tal, porque o senhor Adilson está dizendo que tem que acabar aí e tal. Queria agradecer, em especial a Adilson, pelo convite, pelo sobrenome, vocês perceberam que a gente se conhece, né? Agradecer todo mundo aqui, a gente fica aqui para responder qualquer pergunta, entrar, enfim, discutir o que vocês quiserem. E a gente também, eu conheço qual que é a jornada de vocês, aí a luta para vocês irem no Congresso Internacional de Matemática. Eu também era um pouco do mundo acadêmico, fiz mestrado, enfim, estudei durante quase toda a minha vida aí. Terminei de estudar esse ano, ano que vem pretendo voltar a estudar, né, Paulo? Beleza? Então, eu sei da importância de participar desses eventos, eu sei qual é a importância do Congresso Internacional. Então, conversei com o Paulo, a 1.500 vai doar para o curso de coordenação de matemática R$2.000 para ajudar vocês a irem a participarem do Congresso. Mas eu sou fera, se conseguir. E peçam mais para os bancos. Os bancos, assim, façam um protesto na frente do carro. Esse ponto é grande. Então, gente, vamos aproveitar e fazer perguntas, né? Ter mais curiosidade, né? Daniel, né? Uma pergunta técnica. Por acaso vocês esbarraram em metodologias que usem análise topológica de dados no trabalho de vocês ou não? Um pouco, por enquanto. A gente tem fugido um pouco. Vocês estão fugindo de análise topológica de dados ou não? Um pouco. Para mim é um pouco complexo. Eu tenho um pouco mais de background estatístico. Acho que do ponto de vista de aplicação pode ser bem interessante. Na área que eu tenho algum conhecimento pode ser interessante. A gente é sempre bem-vindo. A gente agrega muito. E nos softwares, nas soluções ofertadas pela Microsoft, pela Google, pela Amazon, isso aparece? Vocês sabem se isso aparece? Aparece, então. Daí existe uma variação um pouco entre as tecnologias. A Microsoft ela gosta de trabalhar com modelos mais fechados, mais prontos. Então, o que você vai encontrar muito na Microsoft é muito modelos estatísticos. Parte de estatística bayesiana, mais nessa linha. A Google e a AWS são plataformas mais abertas. Então, inclusive, são apoiadas muito com linguagem R. Então, onde você vai encontrar esse tipo de abordagem.
A IBM é um caso à parte, tem os modelinhos lá, você usa o que eles têm, senão... Esquece. Não, mas todas têm. Assim, eles oferecem serviço com a plataforma e você vai se quiser. Python, tal, e você desenvolve se quiser. Mas alguns eles têm já empacotadinhos alguns algoritmos para você poder usar. E vocês acabam desenvolvendo no processo de solução de vocês acabam mexendo nesses algoritmos? Ou só parametriza eles, no sentido de ajustar parâmetros, coisa do tipo? Eventualmente vocês se pegam mexendo nesses algoritmos? A primeira abordagem normalmente é sempre usar o que está lá pronto. Mas quando a gente vai começando a desenvolver muitas soluções, aqui vocês viram que tem muita coisa com imagem. Muitas soluções utilizando imagem. Então a gente começou a mexer um pouquinho nesses algoritmos. A Microsoft disponibiliza uma biblioteca, o SDK da Microsoft, que é o que trabalha com redes neurais para reconhecimento de imagem. Então a gente começou a mexer em algumas coisinhas lá dentro. Então, por exemplo, a gente queria, em um determinado momento, tirar uma foto de uma geladeira e saber onde está a posição dos produtos. Então o que a gente fez? Começamos a fragmentar esse código para não ter apenas o reconhecimento, mas ter a posição da imagem de cada produto. A parte de pragas, por exemplo. Interessava apenas saber qual que é o fungo ou o inseto que atacou uma determinada praga, mas eu precisava saber a intensidade daquilo, para saber qual era a dosagem de produto. Então a gente foi lá e a gente incluiu algumas variáveis no modelo, lá quando você coloca as primeiras perninhas lá da rede neural, para ele considerar também a intensidade dos buraquinhos, a intensidade de cada marca que é feita na imagem. Esses dois casos foi por redes neurais. Algoritmos de redes neurais. O reconhecimento de imagem normalmente é redes neurais. Porque a análise lógica de dados também pode ser usada para reconhecimento de imagem. De maneira bastante eficiente, às vezes. E a gente tem, o Paulo comentou, mas a gente gosta muito de testar as coisas. A gente vive fazendo testes entre diferentes soluções. É claro que a gente está limitado com o nosso conhecimento atual. Mas, por exemplo, vem alguém, vou analisar, beleza, vamos lá testar. Se tiver um resultado melhor, beleza, é o que a gente vai implementar. Agora que a gente consegue trazer problemas reais, né, e testar esses casos reais. A gente pega um problema, por exemplo, e testa diferentes tecnologias, arquiteturas, soluções, e nesse processo é que a gente vai aprendendo. E aí você compara a solução. Exato. Compara qual solução foi mais eficiente. Exatamente. E uma outra pergunta agora mais prática. Quando você pega, digamos, alguém para começar a trabalhar na empresa de vocês, digamos. Você pega nossa situação, você pega um formando de uma universidade, de uma área qualquer, digamos, que tem algum conhecimento de computação ou não muito. Você não pega alguém da área de programação. Quanto tempo a pessoa precisa de treinamento para efetivamente entrar na área? O que nós fazemos hoje, nós trabalhamos com as universidades para treiná-los nesse último ano, por exemplo. Sim. Então a gente faz um curso de demora uns 3 a 4 meses, depende da agenda que a gente tem. Esse curso, ele sai com todo conhecimento? Não. Ele sai com uma visão do que ele vai fazer e, no fundo, a gente usa o curso muito para selecionar que eles têm de perfil para trabalhar com isso aqui. Eu já tive casos, por exemplo, do consultor entrar e ele tem um crise de pânico porque não conseguiu. Esse novo é diferente, é verdade. O cara ficou suando, passando mal, mais de um caso. Porque novo é sempre diferente que a gente vai trabalhar. Sim, eu imagino que de fato a pessoa precisa de um treino, não vou dizer longo, mas com certeza intenso. E depois que a gente está fazendo, essa universidade que a gente começou é recente, a gente está dando esse treinamento constante. Então toda semana eu vou ter um exercício para a gente aprender a aprender. Óbvio que o grande aprendizado, o objetivo dessa universidade, não é que as pessoas aprendam tudo na universidade em si. Aquilo eu quero que a pessoa tenha uma visão para saber, olha, quando me defrontar com o projeto, eu sei onde tem a documentação, eu já fiz isso aqui. Porque o grande aprendizado que a gente faz é nos projetos. Porque são casos reais, né? É diferente eu fazer um exercíciozinho, aqui funcionou, legal, legal, não tem nenhum problema. Agora vai na Telefônica trabalhar com 25 petabytes de dados. Qual o problema que eu tenho? Por exemplo, o Anderson virou à noite, não ele fazendo cabo, mas a gente estava fazendo um link para ligar a Telefônica com a Microsoft, porque o volume de dados é muito grande. Né? Então são essas realidades que a gente vai enfrentando no dia a dia. São essas maluquices que a gente vai ter. É claro que, apesar de a gente treinar todo mundo, existe expertise diferente do time. Tem gente com uma experiência mais forte no desenvolvimento, tem gente com uma expertise mais forte em modelagem, etc. A gente vai conhecendo as pessoas e, enfim, trocando, eu quero dar um comando nesse servidor aí para tirar o tal do file que está bloqueando. Eu, por exemplo, sou zero em desenvolvimento de programação e tal. Me ajuda aqui, faz isso para mim, porque está bloqueando o que eu quero fazer aqui. Enfim, você vai aprender. E essas tecnologias hoje são fáceis de utilizar. São muito simples de utilizar. Eu estava configurando o tal do link lá. O que eu sei de redes, de cabo, não sei o quê.
Mas eu peguei lá o tutorial da Microsoft, apertar Next aqui. Se tiver um botãozinho Next, está pronto. O pessoal de redes lá, eu falei, eu preciso dessa informação. Ah, tá, pra quê? Porque aqui tá dizendo que eu preciso de Rapidinho. Isso é uma sub-rede /30. Cara, que é isso? Eu preciso dessa informação. Enquanto vocês não derem pra mim, tá ok. Então, hoje é fácil usar essa tecnologia. Subir um servidor. Eu quero rodar um negócio lá que tá... Eu estou vendo que está dando um pico de memória aqui. Eu vou aumentar a memória desse negócio porque está perto de 100% lá e eu quero mais memória. Eu vou lá, a memória, tem um negocinho para puxar, vou puxar. É claro que eu tenho que ter uma noção que isso vai custar. Não pode bobear também, né? Mas aproveitando, uma característica importante nesse caso, assim, saber trabalhar em grupo. Porque tem muito disso. E por mais que esteja todo mundo... Só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 6 pessoas em Presidente Epitácio, 6 pessoas em Presidente Prudente e temos 18 em São Paulo. Só que em São Paulo tem um pessoal em Jundiaí, tem um pessoal em São Paulo, tem um pessoal na Zona São Paulo, Zona Sul, tem um pessoal na Zona Leste, tem um pessoal no Centro, tem um pessoal em São Bernardo, tem um pessoal em São Caetano. Está todo mundo espalhado. Eu até falo, pessoal, vocês querem vir para o escritório, pode vir, mas tem gente que vai levar 2 horas para chegar no escritório. Então, o que a gente tem que saber? Trabalhar remotamente com todo mundo. Então, ó, estou com um problema, não sei o quê, quem pode me ajudar? Ah, tal pessoa te ajuda. E as pessoas todas vão ajudar. Então, assim, eu conheço isso aqui, entendeu? Ah, não sei de programação, não sei essa linguagem, tem alguém que sabe e vai te ajudar. E esse perfil é muito importante, saber trabalhar em grupo. Mesmo que esse grupo não esteja aqui. Né? Esse grupo pode estar em qualquer lugar do mundo. É um trabalho que às vezes parece muito com um trabalho acadêmico, pós-graduação, que é um trabalho que você não está ali pesquisando, desenvolvendo sozinho, etc. Você vai ter todas as pessoas que você vai poder consultar, os professores, os colegas e tal, mas é um trabalho que precisa ter disciplina. Se você ler usar os 30 artigos numa semana, você não vai sair com uma tese no final do doutorado. Outra coisa importante, é um pessoal, trabalho parecido com isso. Inglês. Quantos falam inglês aqui? Porque todo o material está em inglês. Todo o material está em inglês. Hoje, para vocês terem ideia, nós temos projetos nos Estados Unidos, projeto na Espanha, projeto no Chile, projeto no México, agora a gente quer abrir na Europa também. Então, falar outras línguas é fundamental. Pessoal, hoje é fácil aprender. Hoje é fácil. Quer seja um Duolingo da vida. Né? Eu estou tentando aprender alemão agora. Meu filho está estudando alemão e estou precisando aprender alemão. Estou fazendo todo dia. Mas, sim, é fundamental aprender línguas. Quer seja inglês, daqui a pouco mandarim, que seja. Mas inglês é fundamental. A espanhol, tá bom, depois a gente dá um jeito. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos agradecer a Pedro, somente aqui na cor.